Fala galera, aqui é o Luiz do Universo Maiden. Hoje eu vou abordar um tema que influencia muito a relação do Iron Maiden com um dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. O Iron já fez até música baseada nesse tema, Como Estais Amigos, isso mesmo, em espanhol. Eu vou falar hoje sobre as Ilhas Malvinas e a relação do Iron Maiden com a Argentina. Antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de convidar você que está assistindo a se inscrever aqui no meu canal. Isso é muito importante, porque assim você fica sabendo quando tem vídeos novos e também me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no canal, tá bom? Além disso, se você gostar do vídeo, dê o seu like e comente. Você pode também sugerir os próximos temas. Para começar a falar sobre esse tema, é importante fazer uma contextualização histórica para a gente entender de onde vem essa disputa. As Ilhas Malvinas, como são conhecidas para os países de língua espanhola, ou Ilhas Falkland, seu nome oficial para todos os demais países, ficam a pouco menos de 500 quilômetros da costa argentina e cerca de 13 mil quilômetros da Inglaterra. São duas ilhas principais, uma a oeste e outra a leste. A partir do século XVI, que foi quando os países europeus estavam começando a expandir suas explorações, até o século XIX, aconteceram as disputas que geram a discussão até hoje. Vou falar sobre esse período usando uma linha do tempo para ser mais resumido na análise desse panorama geral. De acordo com autoridades argentinas, em 1520, uma expedição a serviço da Espanha descobriu as ilhas. Em 1690, os registros históricos dão conta de que uma expedição inglesa que estava a caminho do Peru encontrou as ilhas desabitadas. Nesse momento, os ingleses deram o nome de Ilhas Falkland. Em 1764, franceses se estabeleceram no lado leste da ilha. Um ano depois, em 1765, os ingleses se estabeleceram do lado oeste. E em 1767, o lado da França passa para o controle dos espanhóis. Em 1774, os ingleses abandonam a ilha, mas alegam que nunca abriram mão do direito soberano daquelas terras. Os espanhóis continuaram na ilha até a independência da Argentina, que foi entre 1811 e 1816. Houve aproximadamente 15 anos de nenhum governo na ilha. Em 1829, a Argentina enviou um governador e habitantes para as Malvinas, considerando-a como um estado argentino, território herdado da Espanha. Mas isso dura até 1833, quando os ingleses retornam, após quase 50 anos de terem deixado a ilha, e expulsam os cidadãos argentinos e o governo local. Até hoje, os ingleses que habitam a ilha. Inclusive, o principal argumento da Inglaterra para manter hoje a ilha sobre sua posse é a vontade dos descendentes de ingleses que habitam na ilha. Do lado argentino, eles cobram que têm o direito de retomar a posse do Estado herdado do controle espanhol. Durante os anos 1960 e 70, a ONU intermediou muitas negociações entre as duas nações. A Inglaterra, por vezes, manifestou interesse em atender às reivindicações da Argentina, mas sempre voltou atrás por causa da pressão dos moradores locais, que têm suas posses de terras na ilha. Desse período até a guerra em 1982, houve muita tensão diplomática entre os países. O start para a guerra foi a necessidade do governo da ditadura militar da Argentina recuperar as ilhas para fortalecer seu governo, que vinha sendo muito criticado por conta da violência política a opositores internos. Seria uma forma de desviar o foco. O general que comandava a Argentina imaginou que iria invadir e a Inglaterra não iria reagir. Ele apoiava essa crença no fato de Margaret Thatcher, a então primeira-ministra inglesa, ter interesse em cortar custos cedendo as ilhas. Mas ela também estava passando por turbulências internas e viu na guerra a oportunidade de ganhar prestígio no seu país. O resultado é que a Argentina invadiu e tomou a ilha no dia 1º de abril de 1982. Foi fácil, a Argentina festejou, mas em menos de uma semana a Inglaterra mandou sua frota com navios de guerra, caças e dezenas de milhares de soldados.
Após duros combates aéreos e sangrentos combates em terra, a Argentina se rendeu e os ingleses recuperaram seu poder na ilha em pouco mais de 2 meses. Foram 649 argentinos mortos e 255 ingleses, milhares de feridos e quase 13 mil argentinos feitos prisioneiros. Enquanto tudo isso acontecia, o Iron Maiden rodava a Europa e os Estados Unidos em turnê do disco recém-lançado The Number of the Beast. O primeiro encontro entre o Iron Maiden e a Argentina aconteceu em 1992, 10 anos após aquele conflito, e no momento em que os dois governos voltavam aos poucos a ter relações diplomáticas. A turnê Fear of the Dark trouxe a banda para girar pela primeira vez na América do Sul e Central. Eles só tinham vindo antes no show do Rock in Rio em 1985, mas nessa turnê Fear of the Dark de 92, eles não usavam ainda um acessório que causaria protestos anos mais tarde, em 2001, que é a bandeira da Inglaterra na música The Trooper. Antes disso, o Iron Maiden tocou na Argentina também em 1996 e 1998, com o Blaze Bayley à frente da banda, e eles também não usavam a bandeira da Inglaterra em The Trooper, então não havia nenhuma menção a um símbolo inglês. Além disso, o Steve Harris usava em 1996 a camisa da seleção argentina no show, então não houve nenhum tipo de tensão. Só que em 2001, na turnê do Brave New World, eles voltaram a agitar a bandeira da Inglaterra nos seus shows durante a música The Trooper. Quando Bruce levantou a bandeira no estádio Vélez, aquilo ali ativou uma ferida da guerra em muitas pessoas. É inegável que a experiência foi muito traumática para argentinos, e esse sentimento ele deve ser respeitado. É claro também que sabemos que a música em questão se refere a uma batalha antiga entre Rússia e Inglaterra. Esse momento é discutido até hoje entre os fãs argentinos e não há um consenso. Uma parte se revoltou com a banda e parou de seguir, apesar de ainda gostar do som. Outra parte argumenta que não há motivos para reclamar da bandeira. Há também o ponto de vista dos mais ponderados, que consideram que na ocasião a banda errou, mas também não se deve achar que eles quiseram provocar o público. Isso não faz sentido. A maioria concorda que a banda poderia ter levantado as duas bandeiras para passar uma mensagem de união. A mensagem de união partiu de Blaze Bayley. Ele conta que, ao visitar a Argentina em 1996, visitou o memorial dos soldados argentinos mortos nas Malvinas. Aquilo o tocou porque um amigo dos tempos de escola foi um dos britânicos mortos no conflito. Do sentimento de fazer uma letra para unir os dois povos, surgiu Como Estais Amigos, nesse disco Virtual Eleven de 1998. Uma mensagem para questionar o sentido de um conflito entre jovens que muitas vezes nem sabem a razão de estar ali. Quando abordamos um tema delicado como este, algumas questões ficam no ar, e eu vou tentar fechar esse vídeo respondendo a elas. São duas principalmente. A primeira é: por que a Argentina e a Inglaterra brigam por um pedaço de pedra no meio do mar? As Malvinas têm, historicamente, suas atividades econômicas baseadas na exportação de pescados e a exploração do fundo do mar, além de ter uma localização estratégica importante, onde é possível controlar o tráfico no Atlântico Sul e na Antártida. Além disso, foram descobertas imensas reservas de petróleo na última década. O fato de os argentinos ainda terem convicção de que têm os direitos às Malvinas e elas serem importantes para as questões geopolíticas da Inglaterra indicam que o assunto é mal resolvido, e assuntos mal resolvidos na história sempre têm consequências futuras. A segunda questão que as pessoas perguntam é: todo mundo sabe que o Bruce Dickinson agita a bandeira da Inglaterra na música The Trooper, então por que há essa polêmica? Isso pode ser muito verdade hoje, em 2020, mas não era assim em 2001, quando houve o mal-estar lá no show em Buenos Aires. The Trooper foi tocada pela primeira vez na turnê de seu disco de lançamento, em 1983, e a bandeira da Inglaterra foi usada nessa turnê, que se chama World Peace Tour,
em 1983, e na turnê seguinte, a World Slavery Tour, em 1984 e 85. Mas eram bandeiras pequenas, e elas nem poderia chamar de que era um adereço do palco, como é hoje. O Bruce Dickinson balançava um pouco e jogava de lado. A partir daí, o Iron Maiden não mais utilizou a bandeira até a Brave New Tour, que é a turnê do Brave New World, que é quando aconteceu todo esse episódio aí em Buenos Aires. Considerando também o acesso escasso à internet naquela época, podemos dizer com muita segurança que a bandeira em The Trooper não era algo esperado pelos fãs. Aquilo era sim uma novidade. E não podemos considerar um entendimento que temos hoje em 2020 para julgar algo que aconteceu em 2021. Isso é o que a gente chama de anacronismo. Bom, me propus a fazer a análise de um tema complexo em que várias opiniões se divergem e todas elas têm argumentos fortes, mas também existe muita avaliação apressada e pouco cuidadosa. Fiz o possível também para me esquivar de todos os clichês do assunto e me aprofundei nos fatos para dar a você um panorama mais claro sobre essa questão. Caso tenha gostado, eu quero te dizer que é muito importante o seu like aqui no vídeo, sua inscrição no canal e ativar o sininho. Assim você fica sabendo quando tem vídeo novo e ajuda o canal Universo Maiden a crescer e ter mais e mais conteúdo. E siga também o Universo Maiden no Instagram. Um grande abraço e viva o Iron Maiden!